Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que estejam todos bem com essa mensagem, com essa aula. Eu me chamo Paulo Ricardo, sou professor de Geografia. Estou aqui dando um apoio aqui para o meu amigo Marcos no canal Aprenda a Calcular e vamos conversar um pouquinho sobre orientação e localização geográfica, certo? Então, quando eu falo de orientação, eu falo de rosa dos ventos. Vamos fazer essa diferenciação, certo? Orientação, eu falo de rosa dos ventos, que nós vamos ver o que é daqui a pouco. Localização é algo mais preciso, mais exato, mais, vamos dizer assim, envolvendo matemática, envolvendo coordenadas geográficas, latitude, longitude, paralelos e meridianos, tá certo? Então, vamos entender de início essa diferenciação entre orientação e localização geográfica. Questão número 1, certo? Antes da questão, eu vou colocar essa explicação para vocês. O que são pontos cardeais, colaterais e subcolaterais de uma rosa dos ventos? Como essa imagem aqui está representando, né? A rosa dos ventos. Os pontos cardeais são os principais, tá certo? Eles servirão de base para os demais, no caso, para os pontos colaterais e para os pontos subcolaterais. Na hierarquia, eles estão em primeiro plano, certo? São os seguintes: norte, sul, leste e oeste, né? Então, são os principais aqui. Você tem acompanha o cursor aqui do mouse, você tem o norte aqui acima, o sul aqui abaixo, o oeste à nossa esquerda, aqui no caso no papel, né, no computador, e o leste aqui à nossa direita, beleza? Então são os 4 principais. Já os pontos colaterais, eles estão entre 2 pontos cardeais, olha só. O que está, por exemplo, entre norte e leste é o nordeste, é esse aqui, ó. Então, veja que eu meio que juntei os nomes, né? Norte e leste e nordeste. Entre sul e leste, sudeste. Entre sul e oeste, sudoeste. E entre norte e oeste, noroeste. Certo? Esses são os pontos colaterais. Lembrando, eles estão entre 2 pontos cardeais. Certo? E, por último, os pontos subcolaterais. Esses são muitos, né? Eu tenho vários aqui, ó. São os que estão entre um cardeal e um colateral, certo? E como é que eu vou dar o nome deles, professor? Você pega primeiro o nome do ponto cardeal e complementa com o nome do ponto colateral. Por exemplo, esse aqui, ó, que está representado pela letra B, ele está entre norte e noroeste. Então, ele vai ser chamado de norte-noroeste. Nunca noroeste e norte, certo? Primeiro vem o nome da hierarquia, né? Da primeira autoridade, que são aí os pontos cardeais, norte e noroeste. Nunca noroeste e norte, repito, certo? Então vamos para a questão. Ele está perguntando quem é quem aqui, né? Quais as letras que representam os pontos. Vamos lá. O A, vamos observar, ele está entre o ponto cardeal sul e o ponto colateral sudeste, né? Sudeste está entre sul e o leste, sudeste. Então, entre sul e sudeste, eu tenho qual? Eu tenho sudeste e sul? Não existe, né? Primeiro, o nome do ponto cardeal. Então, é sul, sudeste. Eu já matei a questão, ó, letra A, certo? Essa questão já é a correta, mas eu vou analisar as outras letras também, para a gente não ter erros, né? Sempre tentando dar a maior certeza possível. O B, ele é um ponto subcolateral também. Ele está entre o norte e o noroeste. Logo, ele se chama norte-noroeste, nunca noroeste-norte. Lembre-se, primeiro o nome do ponto cardeal. O ponto C, ele está entre norte e o nordeste. Norte e nordeste é um ponto subcolateral. Está aqui, norte e nordeste. Por último, o D, ele é um ponto colateral, né? Ele está entre o oeste e o sul. Então, ele é o sudoeste, beleza? A letra A, matamos a questão fácil. Já agora vamos falar sobre latitude e longitude. O que é latitude, pessoal? É a medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação a um ponto principal aqui, ó, a uma linha principal, chamada linha do Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério norte, chamado também de hemisfério boreal,
né? E hemisfério sul, chamado também de hemisfério austral. O que é hemisfério? Hemisfério é metade de uma esfera, metade de da Terra, né? Da circunferência terrestre, certo? A longitude é a medida em graus de qualquer ponto, mas só que agora em relação a um ponto de referência principal, que não é a linha do Equador, passa a ser agora o meridiano de Greenwich. Como é que eu chamo essas linhas que cortam a Terra aqui? Essas linhas que são imaginárias, né? São os paralelos para determinar a latitude e os meridianos para determinar a longitude. A latitude ela pode ser de 0 grau, quando ela está próxima da linha do Equador, até 90 graus para norte e para sul. Quanto mais distante, maior a latitude, certo? Quanto mais distante de quem? Da linha do Equador, que é a referência, né? Já para a longitude, não vai ter linha do Equador, vai ter meridiano de Greenwich, certo? Que se localiza, por exemplo, lá na Inglaterra. Então, essas linhas verticais são chamadas de meridianos. E elas vão de 0 a 180, mas não para norte e para sul, como era na latitude. Elas vão de 0 a 180 para oeste e para leste, tá certo? Questão 2, né? Secretaria de Educação do Acre. Leia e analise as afirmativas a seguir. Distância angular medida em graus de qualquer lugar da superfície terrestre ao Equador. Quando eu falo de linha do Equador, estou falando de quê, gente? Estou falando de latitude, certo? Então, eu já vou aqui, ó, já descarto, por exemplo, a letra B, a letra C e a letra E. Fico só entre D e A, tá certo? Latitude, linha do Equador. 2. Linhas imaginárias que cortam a Terra de norte a sul e de leste a oeste. Quando eu falo de linhas imaginárias sem especificar se são paralelos ou meridianos, eu falo de coordenadas geográficas, tá certo? No caso aqui a letra D diz que é GPS. Não, GPS é o Sistema Global de Posicionamento, que é determinado, por exemplo, pelos satélites, certo? Então aqui eu já sei que a letra A é a alternativa correta. Vamos ver a terceira afirmativa. Calcula a posição de satélites por meio de sinais. Acabei de falar, né? E determina com exatidão a posição na superfície terrestre. Quando a gente está dirigindo, por exemplo, numa cidade que a gente não conhece, a gente usa o GPS no carro, né? Para a gente se guiar melhor. Então, aqui é GPS, a terceira afirmativa. E o quarto, para fecharmos aqui essa questão, o círculo máximo que divide a Terra em dois hemisférios. Pelo contexto aqui, você já subentende que se trata da linha do Equador. Poderia ser o meridiano de Greenwich, mas, como nós já sabemos que as outras afirmativas conduzem à resposta da letra A, nós aceitamos que é a linha do Equador, porque pode ser ela também. Tá certo? Então, aqui, letra A. Até agora, né? Primeira questão, letra A. Segunda questão, letra A. Terceira. Para se orientar na Terra, o homem criou pontos de referência chamados cardeais e colaterais. Ok? Já vimos isso. Os pontos cardeais também podem receber outras denominações. Ele está perguntando aqui nessa questão, pessoal, os sinônimos dos pontos cardeais. Vamos lá, o ponto cardeal norte, ele pode ser chamado como também, gente? Eu vou dar as opções para vocês. Ele pode ser chamado de boreal. Por quê, ó? Boreal se lembra da aurora boreal. Onde é que acontece a aurora boreal, pessoal? Em países como a Noruega, como a Islândia. São países que se localizam acima da linha do Equador. Logo, fazem parte do hemisfério norte, ou seja, boreal. É só um macete para vocês não esquecerem, né? A aurora boreal que acontece no hemisfério norte. Então, o hemisfério norte também pode ser chamado de hemisfério boreal. Já o hemisfério sul, ele pode ser chamado de austral. O macete que eu dou aqui para vocês é a Austrália, né? Tem esse país aqui, ó, que se localiza no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Então, o hemisfério norte é o boreal, o hemisfério sul é o austral, certo? O boreal, ele também pode ser chamado de setentrional, tanto faz, é sinônimo. Se aparecer na prova de vocês, hemisfério boreal, hemisfério setentrional, você já sabe que é o hemisfério norte, certo? Já o hemisfério sul, ele pode ser chamado de austral, como a gente já falou,
ou meridional. Então, se aparecer lá meridional ou austral, você já sabe que é o hemisfério sul, ou seja, aquele que está abaixo da linha do Equador. Já o hemisfério oeste, que é o hemisfério chamado de ocidental, lembra que ele é cortado ali pelo meridiano de Greenwich, determinado pelo meridiano de Greenwich, tanto o oeste quanto o oeste. Então, o hemisfério oeste é o hemisfério ocidental, ou o hemisfério aí poente. Por quê? Porque o Sol ele começa pelo movimento da Terra, ele nasce primeiro no hemisfério leste, hemisfério oriental, e ele se põe mais rapidamente no hemisfério oeste ou ocidental, tá certo? Se o hemisfério oeste é o ocidental ou poente, logo o hemisfério leste é o nascente, né? Ou oriente. Então aqui a resposta é a letra B de bola. Tudo bem? Então lembre-se, hemisfério norte é hemisfério boreal ou setentrional, o hemisfério sul é o austral ou meridional. O hemisfério oeste é o nascente ou o hemisfério oeste é o poente ou ocidente e o hemisfério leste é o nascente ou oriente. Certo? Lembrando que o hemisfério norte e o sul são determinados pela linha do Equador. O hemisfério oeste e o leste são determinados pelo meridiano de Greenwich. Bem, a latitude, para a gente completar essas lacunas, né? Para a gente encerrar nosso comentário hoje. A latitude varia de 0 a 90, já falamos isso, para, né? Latitude varia de 0 a 90 para norte ou para sul, no caso aqui sul ou norte, né? Então já matamos aqui a alternativa A como a verdadeira. Já a longitude ela varia de 0 a 180 para os lados, né? Para leste e oeste. Vamos botar mais uma vez a imagem. Olha aqui, ó, linha do Equador aqui, que é o ponto 0. Vai até 90 graus a latitude para norte da linha do Equador e para sul da linha do Equador, certo? Já a longitude, ela vai de 0, que é aqui no meridiano de Greenwich, até 180 para oeste e para leste, para os lados, né? Certo? Latitude, mais uma vez, 0 a 90 para norte e para sul, longitudes 0 a 180 para oeste e para leste. Certo? E é isso, pessoal. Encerro meu comentário para vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se fala. Um abraço para todos e bons estudos.